Olha só, queridos. Atos capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Talvez até o 4. Ananias estava participando de um avivamento. Ananias e Zafira. Os apóstolos e mais alguns irmãos. Um avivamento muito poderoso. Aliás, o maior que houve até então, né? E está profetizado um outro avivamento maior do que o de Atos 2. Né? Antes de Jesus voltar, vai ter um avivamento poderoso na terra. Eu creio. O que eu quero, uma ideia que eu quero trabalhar com vocês. Ananias, junto com a sua esposa, mentiu a respeito de uma propriedade. Hoje, no nosso convívio, no contexto da igreja em geral, muitas pessoas ofertam, alguns dão o dízimo, outros fazem de outra forma, fazem, por exemplo, trabalhos voluntários na casa de Deus. Limpar banheiro, limpar calçada, sabe? Quando tem manutenção do prédio, os operários, que são pintor, eletricista, pedreiro, carpinteiro, os oficiais da área, voluntariamente vão na casa de Deus, na obra, e fazem. Alguns fazem gratuitamente. Eu já fiz isso muitas vezes. E a gente faz de coração, né? Porque é para o Senhor. Mas eu quero trabalhar uma ideia com vocês. A evidência do juízo de Deus dentro de um avivamento. Porque Ananias e Zafira mentiram. Porque eles reteram uma parte da propriedade que eles venderam. Vamos supor que eles venderam uma casa. Por mais simples que seja a casa hoje, está em torno aí de 250 mil reais. Se eles racharam no meio, então é evidente que eles deram lá 100, 120 mil reais, né, de oferta para a igreja. E mesmo assim, né, é dinheiro, hein? É um valor altíssimo. Se você olhar nos dias de hoje, se você tem... Vamos supor que você tem 5 casas aí. Você é proprietário de 5 casas. Você pega e vende uma casa e metade dessa casa você dá para a igreja. Hoje não tem ninguém que tem coragem de fazer um negócio desse. Não tem. Não tem, é difícil. A oferta hoje é escassa. Mas por que Deus matou? Por que o Espírito Santo matou Ananias e Zafira por causa dessa oferta? É uma mentira? Sim. Tem mentira pequena, tem mentira grande, mas... Né, eles ainda deram a metade, porque quanta gente hoje que tem muito e não dá nada? Pelo contrário, hoje os pastores, os obreiros, né, tudo que entra de dinheiro, de arrecada na igreja, eles colocam no bolso e fazem uso para si próprio, enquanto a casa de Deus, prédio, fica em ruína, e principalmente as ovelhas, né, que não recebe o recurso que precisa, e muito menos a palavra, que é o mais principal, né? Porque se eles estão corrompidos, né, no coração com relação ao dinheiro, a palavra já não tem faz muito tempo, entende? O Espírito Santo já foi embora faz muito tempo. Mas, então, uma evidência notória do juízo de Deus quando tem um avivamento na terra é o juízo de Deus. Se o camarada for chegar perto de alguém que tá na presença, que está participando de um avivamento, ou se está participando e cometer algum deslize, é punido na hora, entende? É punido na hora. Dentro de um avivamento tem traslado, por exemplo, Filipe foi transladado, Estevão foi apedrejado à morte porque teve perseguição durante o avivamento. Então tem um monte de coisas que precisam acontecer durante um avivamento. Sem falar na transformação das pessoas. Mas sabe qual foi o detalhe, qual foi o lance de Ananias e Zafira ter sofrido a penalidade de morte? Porque um pouquinho antes o texto diz que eles estavam orando unânimes, né? Coração e alma, né? Estavam ligados pela palavra, ligados pelo Espírito. Ainda que o Espírito Santo não tinha descido ainda, mas eles estavam ligados, unidos, coração e alma. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles e o Pentecostes ocorreu, aconteceu aquilo que Elias e Eliseu viveram um período. Você lembra daquela passagem que Eliseu cura o leproso lá, Naamã?
E Naamã quer dar presente, quer dar ouro, quer dar dinheiro. E o profeta fala, não quero nada, não quero nadinha, não preciso de dar nada. Por favor, não quero nada. A cura é de graça. Só que Geazi escutou, pai, eu quero alguma coisa. Poxa, louco, o cara é rico, o cara tem muito, eu quero uma merrequinha, por favor. Não, não. Só que ele esperou o cara ir embora, ficou lá com o profeta. Aí deu uma desculpinha pro profeta e deu meia volta e correu atrás do Naamã. Ô Naamã, o meu senhor mudou de ideia. Se você quiser moer a mão aqui, o senhor moe minha mão. E quando Geazi voltou até Eliseu, por que você foi lá com ele pegar o dinheiro? Mas eu não fui lá, meu senhor, eu não fui lá. Acaso o meu espírito não estava com você? Presta atenção, queridos. Quando tem um avivamento na terra, e o Espírito Santo desce com poder, os que estiverem preparados para receber esse avivamento, o Espírito é ligado um ao outro. O que eu penso, o outro irmãozinho que está lá do outro lado, ele pode estar longe, mas ele sabe o que eu estou pensando. É quase isso, queridos. O que eu vou fazer, ele fica sabendo. Entende? O que você faz, eu fico sabendo. Que no caso, Pedro percebeu que tinha mentira ali. O coração e a alma era um dos que foram envolvidos pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo envolve uma comunidade, um grupo de pessoas, as suas propriedades já não mais são suas. O que eu tenho é seu e o que você tem é meu e é tudo igual. Se eu tenho uma picape, você tem um Fusca, eu rendo a picape e a gente reparte o dinheiro e a gente vê o que a gente faz com o Fusca, mas nós tem que ficar tudo igual. Não tem rico nem tem pobre, não tem escravo, não tem livre. É todo mundo no mesmo nível, a mesma igualdade. Unânime. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Então, aquele avivamento que está ocorrendo lá, na universidade, a gente precisa aguardar. Mas eu consigo ver já que não tem fundamento. Não tem fundamento. Eu já gravei uns 2 ou 3 vídeos, ainda não postei. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou postar. Mas não tem fundamento, né? Não tem fundamento. Aquilo ali vai minguar. E é uma armadilha, inclusive, aquilo ali. Uma armadilha. Mas precisa acontecer sinais e prodígios, precisa vir profecia, precisa vir palavra, precisa vir instrução, precisa vir perseguição, um monte de coisa que vai precisar acontecer durante esse avivamento, né? Ou seja, vai ter que aparecer os frutos, né? Vai ter que aparecer os frutos. Mas não vai ter fruto porque a gente já consegue ver que não tem base bíblica o que aconteceu lá, entendeu? Em outro momento eu vou gravar a respeito da ministração que deu o pontapé inicial para o avivamento acontecer, abre aspas. O texto que foi usado, a mensagem que foi pregada. Eu vou falar dessa mensagem, eu vou falar desse texto em outro vídeo. E eu vou mostrar para vocês que aquele texto não está falando de avivamento. Se aquele texto lá for base para avivamento, os nossos irmãos católicos estão dando um banho na gente, de amor, de lição, de caridade. O centro de terreiro de Macumba também. Eles fazem uma caridade fora do comum. Dá um show em nós, evangélicos. Mas em outro dia em outro momento eu vou gravar a respeito daquela mensagem lá, daquele texto que foi usado, naquele contexto lá, que deu o pontapé inicial para o movimento. Então, queridos, esse avivamento, pode ter certeza, querido, não vai vingar não vai rolar. Porque tem muita coisa fora da palavra, muita coisa. Não é poucas, não. Sem falar, no caso eu comecei falando de mentira, né? Já ia me esquecendo. Então a mentira que Ananias e Safira cometeu, o pecado da mentira que eles cometeram, trazendo para os nossos dias, é fichinha perto do pecado que esses homens que estão lá, orando, se preparando, buscando um avivamento, para outros lugares inclusive, e esperando um arrebatamento secreto. Olha o tamanho da mentira que é o arrebatamento secreto. Para pensar para você ver. Quantas e quantas pessoas estão sendo enganadas ouvindo essa mentira. Se aquele pecado, abre aspas, aquele pecadinho de Ananias e Safira, naquele contexto já causou juízo para eles, imagina se o Espírito Santo tivesse ali de fato, num avivamento, com essa mentira, o tamanho da mentira. Até porque o Espírito Santo não vai descer num lugar desse nunca, mas nunca mesmo. Com uma mentira desse tamanho, rapaz, não tem cabimento. Mas a gente vai continuar falando a respeito do assunto, porque esse assunto vai se estender e Deus permite essas coisas acontecerem para aqueles que são sinceros do coração se manifestar.
e para o povo perceber, começar a olhar para a palavra, né? Muitas das coisas estão acontecendo e quem não tiver ligado vai ficar pro lado de fora. Tá certo, queridos? Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.